Bom, diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 13, verso 44. O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Repete comigo: o reino de Deus é como um tesouro. Agora olha para quem está do seu lado e diga assim: escondido. Ok? É um tesouro, mas ele está escondido. Amém? Agora Ezequiel capítulo 47, texto tão conhecido dos irmãos, você conhece a história. Ezequiel vai um pouquinho mais fundo, um pouquinho mais fundo, um pouquinho mais fundo. Deus está levando ele a um lugar de profundidade. Guarde essa palavra, profundidade. E agora no verso 5, a Bíblia diz assim: mediu mais 500, mas agora era um rio que não se podia atravessar, porque a água havia aumentado, e ela era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele está falando sobre a profundidade de um rio que ele ainda não conhecia. Amém? Bom, eu quero começar repartindo com você uma história. Suelen, minha esposa, ela é maravilhosa. Coisa boa é conviver com Suelen. Quem conhece ela sabe. Suelen é espontânea. E às vezes ela me envolve nas confusões dela, pastor Davi. Então, há alguns anos, Suelen, ela sabe que eu ia contar essa história aqui, tá bom? Mas há alguns anos, Suelen ganhou uma flor. Muitos conhecem essa história. E ela ganhou uma flor tão linda. Quem gosta de flor, era uma tulipa. E ela veio num vaso, e a tulipa ficava totalmente dentro daquele vaso. E era linda, a gente tem o vaso até hoje. Linda aquela tulipa. E ela pegou aquela tulipa, era o sonho dela. Meu Deus do céu, ganhei uma tulipa, e mostra aquela tulipa, e tira a foto da tulipa. Coisa linda, foi uma irmã da igreja que deu para ela. E ela falou: Cezinha, só que essa tulipa precisa de cuidados especiais, porque é diferente. E eu falei: bom, me ensina aí. Daí, irmãos, a gente tinha que pegar gelo. Regava aquela tulipa com pedra de gelo. Todo dia eu ajudava ela, pegava pedra de gelo, colocava na tulipa, cuidamos daquela tulipa. Deu um trabalhão danado, porque à noite ela dizia: agora ela tem que dormir na geladeira. Eu falei: meu Deus do céu, mas é mais fácil ter uma criança então, ué. Não, tem que dormir na geladeira. E lá ia eu ajudar ela. E às vezes, irmão, a geladeira não cabia, o vaso era alto. Eu tinha que mexer nas comidas da geladeira, tirar aquela gradinha para poder entrar o vaso. Toda noite tira a tulipa, põe pedra de gelo. Por 3 meses nós cuidamos dessa tulipa. 3 meses regando, 3 meses colocando na geladeira para dormir. 3 meses depois, Suelen vem com a cara bem esquisita falar comigo e falou: você não sabe o que eu descobri. Eu falei: o quê? A tulipa é artificial. Eu falei: não é possível. Nós cuidamos da tulipa, irmão. Eu até achei assim, nós somos muito bons em cuidar de flor, porque a flor é sempre mais bonita, bonita, bonita. 3 meses, passou todo um período aí, irmão, toda uma estação a gente cuidou daquela flor. Pensa numa raiva que eu estava. Eu falei: não, Sueli, pelo amor de Deus. 3 meses cuidando de uma flor e ela era artificial. Eu quero sugerir algo aqui para os irmãos. Minha sugestão é que, às vezes, nós, sem perceber, estamos desenvolvendo um relacionamento com Deus que também é artificial. Então, por mais que Suelen cuidasse daquela planta, por mais que a gente regasse aquela planta, por mais que a gente desenvolvesse tudo em volta daquela planta, ela não tinha uma coisa, ela não tinha vida. A gente podia fazer de tudo com ela nunca iria criar raiz, ela nunca ia produzir vida, ela nunca ia produzir algum tipo de flor ou ramo, eu não sei o que, porque aquilo era artificial. E sabe, irmãos, algumas vezes eu tenho percebido alguns de nós desenvolvendo com Deus uma vida artificial, um relacionamento, um evangelho que de fato não é o que a Bíblia fala, porque ele não tem vida, porque ele não é algo profundo, porque não é algo que produz Cristo na nossa vida, que gera a vida de Deus através de nós.
Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber a facilidade que as pessoas tinham de desenvolver uma relação religiosa artificial, que parece verdadeira, mas que não é. Jesus foi muito duro com essas pessoas. Jesus foi muito duro com eles. Sabe, irmãos, é possível. É possível a gente criar uma réplica da vida com Deus, que parece muito com a vida com Deus, parece muito com aquilo que Deus quer, mas é falso. Hoje o pessoal não gosta mais de falar que é falso, eles falam que é uma réplica. Esse tênis não é falso, ele é uma réplica. Então, mas tudo é falso, é artificial, não é o que deveria, é muito fácil. A Bíblia diz que, em Êxodo capítulo 32, diz que quando Moisés está no alto da montanha, ele vai para lá, ele está naquele lugar, e ele ouve um barulho de festa lá no arraial, vocês lembram disso? E aí ele fala, que barulho é esse de festa? Deus fala, pode descer, melhor você descer. E ele desce para aquele lugar, ele vai para lá, e olha o que ele encontra, irmãos, ele encontra um culto organizado, totalmente artificial, mas está organizado. Se você se lembra, quando ele chega no arraial, tem um culto, está acontecendo um programa religioso, porque naquele lugar tem louvor, tem música, não tem? A Bíblia diz que tem um som. Aquele lugar, a Bíblia diz que tem pastor, porque Arão está ali, Arão é o pastor da galera. Naquele lugar, inclusive, tira-se uma oferta muito boa. Eles levantaram uma oferta, o povo deu ouro. Eles estavam levantando assim, um volume bom de dinheiro. Então tem louvor, tem pastor, tem irmão, tem membro, tem oferta e tem até algo que eles chamam de Deus. Não, Deus está aqui, o bezerro de ouro, o louvor, a organização, o movimento está cheio de gente, está todo mundo dizendo, é um culto. Mas o que falta para eles é a vida de Deus, não tem glória de Deus, então é artificial. Você está entendendo? Nós temos que tomar cuidado, porque é possível que na nossa vida a gente desenvolva os nossos ritos religiosos, a nossa religiosidade, desenvolvemos ela acreditando que estamos desenvolvendo a fé. Muitas pessoas estão desenvolvendo a sua religião, acreditando que estão desenvolvendo a sua salvação. É muito perigoso e nós temos que ter cuidado. Qual é o ponto-chave aqui? O ponto-chave é que o artificial, ele também é superficial. Diga para quem está do seu lado, o que é artificial é superficial. Então entenda, o risco de nos tornarmos artificiais, de não termos de fato a vida de Deus em nós, de nos chamarmos de crente, é possível. A Bíblia diz, irmão, sabe, pastor Davi, se eu pudesse, é uma brincadeira, tá bom? Mas se eu pudesse, eu tiraria 2 textos da Bíblia. Se eu pudesse, eu tiraria. É uma brincadeira, calma, não vai me chamar de herege. Mas sabe que texto eu tiraria? Primeiro, aquele que diz assim, em teu nome expulsamos demônio, Mateus, capítulo 7. Em teu nome expulsamos demônio, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós profetizamos. Porque preste atenção, nós temos alguém que funciona, artificialmente, mas funciona. E Jesus diz, afasta de mim que eu não te conheço. Por que eu tiraria esse livro da Bíblia? Porque seria muito mais fácil identificar quem é de verdade e quem não é se não existisse esse texto. Eu ia falar, vem cá William, expulsa esse demônio. Se saiu, é de Deus. Se não saiu, você não é de Deus. Ia ser fácil. Mas é possível você expulsar um demônio sem ser de Deus. É possível você curar um enfermo vivendo uma vida artificial. É possível você profetizar e não ter o caráter de Cristo. Então é possível viver uma vida artificial e funcionar. Porque não é sobre funcionar, é sobre ser profundo com Jesus. Sabe qual é o outro texto que eu tiraria? Quando Moisés toca na rocha e a água sai. Deus mandou ele falar com a rocha. Ele vai lá e toca na rocha. Então, não seria muito mais fácil, irmãos, se quando ele bate na rocha em desobediência, a água não sai? Se a água não sair, seria melhor para nós. Por quê? Se você está reprovado por Deus, você também não tem resultado. Mas a Bíblia diz que a água saiu da rocha, o povo celebrou, o povo aplaudiu, o povo aprovou Moisés. E Deus disse, você está reprovado. Você está sendo aprovado por todo mundo, mas eu te reprovo. Então é muito perigoso, porque é possível funcionar. Irmãos, não se impressione. Eu posso subir aqui e pregar a melhor das mensagens sem ter um pingo de vida com Deus.
É possível, pela eloquência, pela oratória. O que vai acontecer é que não vai ter autoridade, não vai ter unção, mas é possível. Então nós precisamos entender algo. O artificial, ele é superficial. E o que Deus está nos chamando, e nessa noite eu quero insistir aqui com isso, Deus está chamando o seu povo a um lugar de profundidade. Deus está nos chamando a cavar profundo nele, a ir mais fundo, num lugar com o Senhor. Rebeca disse isso aqui. Sabe, irmãos, nós estamos aqui numa aula de paixão pela palavra, de amar as Escrituras. Nós precisamos nos apaixonar por esse livro. Nós precisamos olhar para essa Bíblia como a voz de Deus para nós e nos apaixonar e ir fundo nela. Sabe, eu não sei se eu contei, Davi, para você, mas eu decidi fazer algo na minha casa. Como eu disse, sempre aprendendo a partir dos princípios que eu cresci ouvindo na ETED, eu decidi fazer algo, Rebeca. Eu decidi escrever um comentário bíblico para os meus filhos. Então meu filho Lucas, ele tem uma Bíblia. Eu peguei uma Bíblia e eu fui lendo ela todo dia. Ao lado eu tenho comentários para o Lucas. É a Bíblia comentada pelo papai. Eu coloco ao lado, filho, esse texto quer dizer isso, nunca se desvie. Filho, é isso, é assim. Tem até um texto que ele foi mostrar para a Sueli outro dia, porque quando fala da mulher, a mulher virtuosa, eu coloquei, assim é sua mamãe, encontre uma mulher como mamãe. E está lá, todos os comentários para ele. Ele pega aquela Bíblia, ele abraça, inteirinha comentada pelo papai para ele. Fiz agora para o Davi. Davi tem a Bíblia dele também, comentada pelo papai, texto por texto, anotadinho ao lado, escrevendo, filho, cuide com isso, olha para isso, é assim que a gente deve ser, um por um. Eu quero que os meus filhos sejam apaixonados pela palavra, porque se eles forem profundos na palavra, eles serão profundos em Deus. O seu lugar é o lugar da profundidade. É muito fácil encontrar crente artificial, porque virou moda ser superficial. Tudo que você precisa de uma palavra de efeito, uma frase de efeito, você tira a cruz do Evangelho e está tudo bem, é fácil ser artificial. Mas o Senhor está nos chamando a um lugar de profundidade. Algum tempo eu estava num parque aquático, no verão, aí passado, não me lembro, estava num parque aquático, lá em Maringá, e eu fiquei lá com o Suelen e os meninos e a minha mãe e a minha sogra. Nós estávamos lá, e passamos o dia numa piscininha rasa, é uma piscina grande que tem lá, mas ela é rasinha. E eu fiquei o dia inteiro de joelho ali, pega menino, porque você sabe que pai em piscina é mais bombeiro, a gente não aproveita muito, né? Fica igual um bombeiro. Eu fiquei lá, cuidando dos meninos. Chegou uma altura, irmão, não aguentava mais ficar ajoelhado dentro daquela piscina. Não aguentava mais ficar abaixado pegando menino. E falei para minha mãe, para minha sogra, cuida deles aí, que é para isso que serve vó mesmo. Fica com eles, elas ficaram. E eu fui com o Suelen para uma piscina funda. E nós fomos lá numa piscina funda e de onda, e quando nós estamos lá, eu estava lá curtindo aquele lugar, o Espírito Santo falou comigo, você está assim, você está feliz, porque eu te chamei para águas profundas. Lugar raso é lugar para menino, lugar raso é para criança, nós fomos chamados à profundidade. Deus te chamou para um lugar profundo. Sabe, irmãos, aquilo que você já sabe da palavra, aquilo que você já conhece de Deus, não é nada. Há muito dele ainda para a gente conhecer. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, diga comigo, e mais, e mais, e mais. Enquanto nós estamos aqui conversando, o anjo já mediu mais 300 metros. Enquanto nós estamos aqui conversando, pregando, ele já mediu mais um tanto, como ele fez lá com Ezequiel, dizendo, tem mais para você. Aquilo que você ouviu hoje na ETED, aquilo que você ouviu hoje no seu devocional, não é nada, eu já preparei algo maior para você agora. Sabe, irmãos, há um texto, o Salmo 42, eu costumo dizer que talvez a nossa interpretação ela esteja limitada do Salmo 42. Porque eu mesmo cresci aprendendo que um abismo chama outro abismo e que um pecado vai chamar um outro pecado. Não é assim que a gente aprendeu? Eu não estou dizendo que isso não possa ser interpretado. Mas se você for ler o Salmo 42, você vai perceber que o Salmo não está falando de pecado. Porque ele começa assim o Salmo 42. Como a corça suspira pelas águas, assim o meu coração deseja o Senhor. E eu em meu espírito digo o dia todo, quando entrarei e estarei em tua presença, minha alma tem sede do Deus vivo. Ele está falando da presença de Deus. E então,
ele vai dizer, um abismo chama um outro abismo. Sabe o que o salmista está dizendo? Gente, eu sou apaixonado por ele, mas o que acontece é que quando um abismo abre, há algo mais profundo dele, e eu vou para esse lugar, e eu acho que agora eu fui para um lugar profundo nele, outro abismo se abre, e há mais de Deus para a minha vida. Nós nunca vamos chegar no final. Nunca vamos chegar no final. Ele está nos chamando a um lugar de profundidade. Eu quero insistir que nós precisamos cavar nessa palavra, para sermos profundos e então sermos de verdade e não mais artificial. A Bíblia nos ensina, Paulo quando fala da nova e da velha aliança, ele vai falar da nova aliança, ele diz, olha, diferente da antiga, a nova aliança ela tem 3 características. Primeiro, a nova aliança é permanente. Na velha, a glória ela não era permanente, ela esvanecia, mas na nova ela é permanente. Quando ele fala dessa glória da nova aliança, ele diz também que essa glória é transformadora, ela vai nos transformando à imagem de Cristo. Mas algo interessante que você percebe quando Paulo fala dessa glória da nova aliança é que ela é progressiva. Diga comigo, progressiva. Porque ele vai dizendo de glória em glória, de glória em glória. O que ele está dizendo é que isso pode ser aumentado. Deus está nos chamando a um lugar de profundidade nele. Quando o povo de Israel tem que atravessar o rio, atravessar o mar para chegar no outro lugar, eu acho interessante isso, porque algumas vezes, uma vez eu lembro de estar perguntando isso para o Senhor e saber assim, por que o Senhor não deixou eles passarem por cima do mar? Por que o Senhor não deixou eles passarem por cima do Rio Jordão? Não ficaria até mais bonito para a gente pregar? Não é? Olha, eles passaram sobre as águas, marcharam sobre o Mar Vermelho, marcharam sobre o Jordão. E eu ficava pensando, seria muito mais bonito. Por que o Senhor não fez isso? E um dia orando sobre isso, até meditando na palavra a respeito disso, o Senhor falou comigo, eu queria que eles soubessem que era profundo o lugar que eles estavam atravessando. O Senhor abriu o mar para eles entenderem a profundidade daquele lugar que eles estavam atravessando. O Senhor abriu o rio para que eles entendessem a profundidade do lugar que eles estavam atravessando. Então entenda, o seu destino profético em Deus não está antes de um lugar de profundidade. Você nunca vai alcançar o seu destino em Deus num lugar superficial. Só depois de passar pela profundidade, só depois de ir para esse lugar profundo, é que então nós como igreja alcançaremos o nosso destino profético. Você consegue entender? Quando Josué vai atravessar o Jordão, Deus fala com ele, pode parar. Ele para no Jordão, ele fala, agora Josué, aprenda uma coisa, desse lugar profundo, entenda isso irmãos, ouça o que eu estou falando. Eu tenho explicado isso para os nossos pastores, para os nossos líderes em Laranjeiras do Sul. Nunca traga algo para o altar que você não tenha tirado da profundidade do Jordão. É muito fácil hoje você abrir a internet, copiar uma mensagem, sei lá, ou pegar alguma coisa, tentar colocar isso sobre a sua família, mas entenda, o que vai trazer um resultado eficiente é aquilo que você buscou na profundidade, é aquilo que você cavou. Então quando Josué está atravessando o Rio Jordão, ele fala, para aqui no meio. Mas para e faz o quê? Ele diz, pegue pedras aqui do meio. Retire pedras do meio do Jordão. E ele fala, agora você vai pegar do lugar da profundidade e vai levar e vai estabelecer um altar do lado de fora. Agora escute isso. Deus estava dizendo algumas coisas para Josué. A primeira mensagem de Deus para Josué é, não tente uma vida rasa comigo porque não vai dar certo. Você precisa cavar, ir fundo no Jordão, então você vai construir algo permanente. Mas ele diz assim, você vai colocar lá fora essas pedras. E ele pergunta, mas para quê? Ele diz, esse altar aqui fora será um memorial. E ele diz, quando os seus filhos perguntarem, escute isso, quando os seus filhos perguntarem o que é isso, você vai poder explicar para a próxima geração o que é que o Senhor fez, que vocês passaram na profundidade do Jordão, e por isso há um altar aqui fora. Sabe, irmãos, o que a Bíblia está nos ensinando é que nós não podemos marcar a próxima geração de um lugar de superfície. O que eu tenho ouvido é, essa geração é fraca, essa geração, ela é assim, essa geração não quer liderar, essa geração não quer ser pastor. Mas quem está formando essa geração? Não somos nós, por acaso? Será que é possível falar mal da nova geração sem expor a nossa falha?
O que Deus estava dizendo para Josué: você precisa tirar pedras da profundidade, sejam profundos, então nesse lugar de profundidade, você vai encontrar um caminho para tocar no coração da nova geração. Você quer marcar a sua família? Você quer marcar os seus filhos? Você quer marcar profundamente essa nova geração? Faça uma coisa por eles. Seja profundo em Deus, seja profundo na palavra, seja profundo com o Espírito Santo. Essa é a marca que vai permanecer neles. Sabe, irmãos, eu tenho um culto doméstico na minha casa. Toda semana nós temos culto doméstico. Eu me preparo, eu preparo a mensagem. Suelen prepara louvores. Irmãos, eu preparo mensagem para vir aqui pregar para vocês. Eu preparo mensagem para viajar nas conferências onde eu vou. Ou para pregar na nossa igreja, eu preparo uma mensagem. Eu falo: Senhor, me dá uma palavra profunda. Eu quero marcar o coração do Lucas, eu quero marcar o coração do Davi, eu quero marcar o coração da minha esposa. Irmãos, você não faz isso lendo caixinha de promessa. Você não faz isso lendo o devocional do pastor de Itajaí, lendo o devocional sei lá o que for. Pode usar, tudo bem usar, mas você vai precisar cavar. Não é na superfície que nós marcamos, é na profundidade que nós marcamos. Sabe o que eu acho mais interessante, irmãos, e isso tem me marcado já há alguns anos, é que a Bíblia diz que Deus manda eles levantarem um altar no lugar onde ninguém vai ver. Ele diz: faça um altar lá fora, onde todo mundo vê, mas faz um altar aqui dentro, onde ninguém vai ver. Josué capítulo 4, verso 9. A água cobriu e ele fala: para que ter um altar onde ninguém está vendo? Porque esse altar onde ninguém vê é o que dá sustentação para o altar que está todo mundo vendo. Deixa eu te explicar algo, irmãos. Sabe que é muito gostoso vir aqui, pegar o microfone, ler a palavra, repartir com você algo profundo de Deus. Mas deixa eu te dizer, antes de eu vir para esse altar, antes de eu vir para esse lugar e expor algo precioso do céu, eu estive num lugar escondido, só eu e ele. Lá tem um altar, é o que me sustenta nesse lugar, é o que dá sustentação para os nossos ministérios, é aquilo que construímos onde ninguém está vendo. Entra no seu quarto, fecha a porta, pega a sua Bíblia, medita, chora em cima dela. Olha, irmãos, eu li outro dia uma frase que eu amei, uma Bíblia que está caindo aos pedaços, normalmente pertence a alguém que não está. É assim, eu gosto de ver Bíblia velha, riscada, rabiscada, é sinal de que você se escondeu, você foi para um lugar profundo, você ficou ali. Sabe o que Deus fala sobre Josué? Depois de ele ir para um lugar profundo, a Bíblia diz: e aquele altar está lá até hoje. Está lá até hoje. Você vai encontrar isso em Josué capítulo 4. Está lá até hoje. Sabe o que ele está dizendo? O seu legado é resultado de profundidade. É legado, irmãos. Não é herança, é legado. Ele está dizendo: se você construir algo na profundidade, vai permanecer. É a boa parte que ninguém pode tirar. Quando construímos na profundidade, os superficiais deixam herança, os profundos deixam legado. Herança é o que você deixa para alguém, legado é o que você deixa em alguém. É diferente. O Senhor está nos chamando ao lugar de profundidade, onde vamos deixar legados poderosos em Deus. O texto de Mateus capítulo 13 diz: o reino dos céus é como um tesouro. Mas a Bíblia diz que esse tesouro está escondido. Você está com a sua Bíblia aí? Você considera ela um tesouro, sim ou não? Essa é a palavra de Deus. Toda ela é a palavra de Deus. Alguém já me perguntou: pastor, você acredita na Bíblia inteira? Eu acredito até na capa dela, irmãos. Até nessa fitinha que tem aqui eu acredito. Toda a Escritura é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Então ela é um tesouro, sim ou não? Ela não precisa ser atualizada, ela está assim, muito bem. Nós precisamos atualizar, ela não, né? É um tesouro. Agora fala para mim, irmãos, a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é como um tesouro, aleluia, mas a Bíblia diz escondido. Você pode abrir a sua Bíblia, que é um tesouro, e não encontrar nada. Não encontrar riqueza alguma. Você vai ler. Quantas pessoas fazem isso? Leem, não entendem nada, lê na pressa, lê porque tem que ler, não vai para um lugar de meditação, não para ouvir o que Deus quer falar a respeito do texto, não tem tempo, nunca tem. Sabe o que acontece? Apesar de carregar um tesouro debaixo do braço, não acessa, porque o reino de Deus é como um tesouro escondido. Provérbios, capítulo 25, verso 2 diz:
A glória de Deus está em esconder coisas, mas a glória dos reis está em encontrá-las. Ouça o que a Bíblia diz: a glória de Deus está em esconder. Algumas coisas Ele escondeu. Ele não deixou na superfície para que os famintos, para que os profundos, para aqueles apaixonados encontrarem. Deus não escondeu coisas de nós, Ele escolheu coisas para nós. É sobre cavar. Se a gente puder, irmãos, todo dia ir para essa palavra, nós vamos encontrar o tesouro, mas esse tesouro só será encontrado pelos profundos. A Bíblia diz que Ezequiel já é um profeta. Ezequiel 47, ele já é um profeta, mas ele ainda não é profundo. Ele já é um profeta, mas a Bíblia diz que ele ainda não experimentou a profundidade que o Senhor queria. Então agora a Bíblia diz que um anjo toma pela mão, e agora eles estão avançando pouco a pouco a um lugar de profundidade, e de repente, irmãos, ele descobre, depois de chegar na profundidade, ele volta para a margem, e ele descobre coisas que Deus pode fazer, que do raso ele nunca conseguiu perceber. Do raso, do lugar superficial da palavra, você nunca saberá quem Deus é de fato, nunca saberemos o que Ele pode fazer de fato, mas da profundidade agora Ezequiel está vendo. Ele já era um profeta, não importa o cargo que você tem, às vezes você é um pastor e é superficial, às vezes você é um líder há muito tempo e continua sendo superficial, talvez você seja já alguém que nasceu na igreja e ainda é superficial em relação à palavra de Deus, e nunca descobriremos o que Ele pode fazer de fato se formos ainda superficiais. Uma vez, irmãos, eu estava na praia com meus filhos e a gente ali estava brincando, eles ainda pequenininhos, eu não me lembro qual era a idade deles, isso já deve ser uns 2 anos atrás. E eles na praia ficam soltos, né? As crianças estão soltinhas, estão brincando e no raso eles brincavam à vontade, corriam. Quem é pai aqui, é mãe, sabe que na praia a gente serve mais como bombeiro, né? A gente fica, pega a menina e vai atrás, porque no raso, irmãos, eles me perdiam de vista, iam embora, eu dizia, volta aqui. Eles nem queriam saber onde eu estava. O negócio deles no raso, eles brincam, eles divertem, né? Aí eu fiz um teste com eles. Falei, vamos no fundo? Vamos. Aí peguei na mão do Lucas e do Davi e fui entrando no mar, a um lugar mais profundo. Quando nós fomos avançando, a água foi subindo, Davi falou, quero colo. Eu já peguei o Davi aqui. Andei mais um pouquinho, o Lucas falou também, quero colo. Estou com os dois aqui agora. E agora quando a gente chega a um lugar profundo, aqueles meninos que no raso não tinham problema em me perder de vista, no raso não sabiam nem onde eu estava, no raso, eles não tinham nenhum interesse no pai. Agora, na profundidade, eles estão agarrados no meu pescoço. Eles não tiram o olho de mim. A vida deles depende de mim. A profundidade gerou em segundos o que uma vida no raso jamais poderia produzir. Um lugar profundo gera em nós uma necessidade do Pai, um anseio pelo Pai, que no raso você nunca irá descobrir. Quem está entendendo, diga amém. A minha pergunta é, o quanto você tem cavado? Quanto você tem insistido? O quanto você tem desejado nas madrugadas encontrar o tesouro que está aqui? Você já ouviu algum pregador assim, que você falou, de onde ele tirou isso? Já ouviu? Já falou isso? Eu falo para o Subirá, eu falo, a sua Bíblia não é a mesma que a minha. Não é possível, onde é que estava? Eu não vi esse texto. Tem um outro pregador que eu ouço demais, um americano, e eu falo, cara, esse cara, ele tira uns negócios, não é possível. A Bíblia dele é diferente da minha? Não é. Esses caras estão cavando há mais tempo. Eles estão indo mais fundo em lugares que nós somos rasos. Comece a cavar e você vai descobrir que Deus não tem filhos prediletos. E que os tesouros de Deus estavam sempre à sua disposição também. Eu quero concluir essa palavra te dando alguns conselhos para se tornar profundo na palavra, na meditação, conselhos para ir para esse lugar de profundidade, deixar de ser um crente artificial e se tornar alguém profundo no Senhor. Alguns conselhos breves aqui que eu quero deixar. Primeiro conselho, a partir de Ezequiel 47, tá bom? Olhando para Ezequiel 47, o que a gente pode fazer para nos tornarmos profundos em Deus? Primeiro conselho, comece hoje.
Tenha uma iniciativa. Faça agora, faça alguma coisa. Como assim, pastor? O rio estava lá. Interessante que a Bíblia diz que o rio estava lá, o anjo mediu, mas preste atenção, não veio sobre Ezequiel. O rio não invadiu a vida de Ezequiel, foi Ezequiel que invadiu o rio. Se Ezequiel ficasse parado, por mais profundo que fosse o rio, ele jamais experimentaria aquela profundidade. Você consegue entender? Então não adianta você sair daqui dizendo, é verdade, Deus quer a profundidade, Deus tem coisas maravilhosas para mim. Se você não fizer nada, não vai mudar nada. O primeiro conselho que eu quero te dar, muito simples e prático, comece agora, comece hoje. Tem sempre alguém dizendo, ano que vem eu vou fazer um grande jejum. Tem sempre alguém dizendo, no próximo mês eu vou me tornar um grande discipulador. Tem sempre alguém dizendo, amanhã eu vou começar a leitura bíblica. Por que não hoje? Por que não agora? Para que procrastinar? Comece hoje, madrugada dentro, olhando para a Bíblia, apaixonado, lendo o texto. Pastor, tem que acordar cedo. É assim mesmo, é a vida. Os apaixonados não se preocupam com isso. Comece agora. Sabe, irmãos, tem um livro que se chama O que eles disseram a um passo da eternidade. Eu ganhei esse livro. Fala de 200 homens notáveis da história que compartilharam o seu resumo de vida nos últimos instantes de vida. Eles estavam perto de morrer, alguém os entrevistou. Esse livro se chama O que eles disseram a um passo da eternidade. 200 relatos. Eles têm um resumo de coisas que esses homens se arrependeram durante a vida. Então eles falam, do que você se arrepende? E eu até anotei a lista. Eu me arrependo de não ter tido mais tempo com os meus filhos. Eu me arrependo de não ter tido mais tempo com os meus pais. Agora eles morreram, agora os meus filhos cresceram. Muitas pessoas têm esse tipo de arrependimento, não é verdade? Eu me arrependo de não ter cuidado mais do meu casamento, não ter cuidado mais da minha saúde. Se eu soubesse que eu ia envelhecer e ficar dessa maneira, eu teria cuidado mais da minha saúde, da minha alimentação, das minhas finanças. Bom, a lista é enorme. Mas a pergunta-chave para esses homens, agora já, perto da morte, a pergunta-chave não é do que você se arrepende. A pergunta-chave é, você nunca percebeu isso durante a sua vida? Você só percebeu agora, na velhice? Interessante, irmãos, é que esses homens respondem, eu sempre percebi. Aos 30 anos, eu vi que eu estava correndo demais e meus filhos estavam acelerados, mas eu não fiz nada para mudar. Aos 40 eu percebi que eu tinha que melhorar a minha saúde, mas eu não fiz nada para mudar. Aos 50, aos 60, então esses homens, eles não estão agora no fim da vida arrependidos do que eles não fizeram. Eles passaram a vida toda arrependidos e nunca se posicionaram. Comece hoje, faça algo hoje, comece agora, pegue uma Bíblia, pastor, que boa ideia, sempre ouço isso, que boa ideia, essa ideia da Bíblia, eu falo, faça também, comece hoje, mas meus filhos já são grandes, quem disse que tem que ser para criança? Comece hoje, comece agora. O problema é que a gente vai, então eu vou essa semana comprar uma Bíblia, nunca vai, pega a que você já tem. Comece agora, faça alguma coisa, profundidade é resultado de alguém apaixonado que disse, agora eu vou dar o primeiro passo. Pastor, hoje foi corrido, não fiz meu devocional. Você sabe que hoje é até meia-noite ainda, né, irmão? Hoje ainda é hoje. Comece, faça agora, dá tempo. Você tem tempo ainda, você vai voltar para sua casa. Por favor, o primeiro recado que eu te dou, o primeiro conselho é, faça agora. Comece agora, faça alguma coisa. Segundo conselho, siga pelo caminho simples. Como assim, pastor? Quando a gente fala, você precisa ser mais profundo, amar a palavra, meditar. Então tem sempre alguém que diz assim, eu vou procurar uma conferência boa de meditação na palavra. Eu vou procurar saber um vídeo legal do Luciano Subirá, do Hernando Dias Lopes, eu vou pegar e tem sempre alguém querendo complicar aquilo que é simples. Vá pelo caminho simples. Comece hoje pelo caminho simples. É bom, irmãos, estudar, é bom se preparar, mas entenda, comece pelo caminho simples. Quando Ezequiel falou, ele está ali com o anjo, eu imagino ele falando, o anjo dizendo, é profundo, Ezequiel, olha o rio, é maravilhoso. Ele fala, o que eu tenho que fazer? É um curso teológico? O que eu tenho que fazer? Que livro que eu tenho que ler? Como é que é? Ele fala, não, rapaz, só anda. Não, mas o que mais? Não, só vai andando. Ezequiel só andou. Você percebe? Tudo que Ezequiel foi fazer era andar.
era caminhar. Então eu quero insistir com você que o que você tem que fazer é andar por um caminho simples, não complica. Vá pelo caminho simples, eu amo. A Bíblia diz que 3 aves são um símbolo de simplicidade da Bíblia. A Bíblia fala sobre a pomba, fala sobre o pardal, fala sobre a andorinha. A pomba é o símbolo do Espírito Santo e o pardal e a andorinha encontraram casa no Senhor. Você percebe que o Senhor está dizendo, sabe quem é que está me encontrando? Os simples estão me encontrando. Os simples estão me achando. É maravilhoso. Irmãos, eu acho demais quando eu vou conversar com um novo convertido. Ele converteu, ele fez encontro com Deus, ele está na nossa igreja chegando, ele começa a ficar apaixonado pela Bíblia, todo dia ele vai ler, e às vezes ele vem trazer para mim coisas da Bíblia que são profundas, que eu falo, cara, isso é demais. Mas ele está começando, mas ele é simples. Ele vai por um caminho simples, ele faz sempre. Entenda isso. Quando a gente escolhe um caminho simples, isso também nos dá o poder da constância. Guarde isso. Profundos são constantes. A constância vai gerar profundidade. A profundidade vai te manter constante. Há algo que a constância traz, que nenhum tipo de conferência vai trazer para a sua vida. Eu estava num hotel, irmãos, viajando, e cheguei num hotel, recebi uma notícia horrível, de um escândalo, de um líder, de um pastor. Puxa, eu fiquei tão chateado. E Suelen estava comigo, as crianças não tinha nem onde chorar. Eu fui para o banheiro, eles estavam já deitados, eu fui no banheiro chorar, fiquei ali olhando para o espelho assim, pensando, não é possível que esse cara fez isso comigo, cara. Tanto que eu amo ele, tanto que eu leio, que eu ouço esse cara. Fiquei ali tão chateado e fiquei mesmo assim também, pensando em mim, pensando, se esse cara caiu, rapaz, que vai ser, como é que vai ser a gente? Eu fiquei pensando, esse cara era um cara top, imagina nós que não somos nada. Fiquei ali olhando para o espelho. Então Deus falou comigo, Cezinha, amanhã cedo, como você faz todo dia, amanhã cedo, você vai acordar, você vai pegar a sua Bíblia, você vai ligar o seu celular, eu faço isso, vai pegar o seu celular, ligar um louvor, pegar a sua Bíblia, você vai ler, você vai orar, você vai meditar, você vai sair, você vai pregar o Evangelho, você vai fazer o que você sempre faz, e no outro dia, você começa tudo de novo, e você faz isso todo dia, até que eu venha. Esse é a única forma, essa é a única receita para você continuar de pé até aquele dia. Constância, constância. Eu cavo hoje um pouco, amanhã eu cavo mais um pouco, mas agora, 23 anos cavando, a gente encontrou alguns tesouros que quem está começando não encontra. Todo dia, Deus falava comigo, é só você repetir, de dia em dia, de força em força, de glória em glória, de fé em fé. Continue, diga para quem está do seu lado, continue, não pare, por favor, faça de modo simples. O que eu tenho que fazer? Ezequiel falou, só vai andando. O que eu tenho que fazer? Só vai andando. Comece hoje e comece por um caminho simples. Em terceiro lugar, permita que a presença de Deus te transforme. Escute isso, não tem como ser profundo na palavra sem ser praticante da palavra. Porque também não adianta você se encher de informação, de revelação, se você não aplica. A Bíblia diz que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a alguém que não tem um bom fundamento. Mas aquele que ouve e as pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre uma rocha. Profundidade é sinônimo de prática, de aplicação da palavra. Então você quer ser profundo, quer conhecer mais da palavra, quer mais fundo nela, então entenda isso, irmãos, é sobre aplicá-la na nossa vida, é essa aplicação. Sabe que Ezequiel percebeu? Que ele ia fundo no rio, mas que haviam mudanças em torno do rio. Ele via que o que estava morto tinha vida, o que era infrutífero começa a frutificar. O que Ezequiel está vendo é que profundidade gera transformação. A minha pergunta não é o quanto de Bíblia você conhece, é o quanto de Bíblia você pratica. É muito diferente. Profundidade é sobre aplicação. Sabe quanto tempo a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Sabe quanto tempo a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-edom? 3 meses. Na casa de Abinadab, a Arca ficou 20 anos e nada aconteceu. Na casa de Obed-edom, em 3 meses, tudo aconteceu. O que acontece? Se os dois estão expostos ao mesmo tesouro,
Os dois estão expostos à mesma coisa. O que houve? Abinadab não valorizou aquilo que estava bem diante dele. Mas agora, Obed-edom, tudo muda. Não é interessante? Você vai ler a história de Obed-edom, irmãos, ele muda. A sua vida é transformada a partir da arca. Ele diz: eu não quero mais casa, eu não quero mais nada. Para onde vai a arca? Eu estou indo atrás. Ele e sua família mudam, eles são os porteiros agora do templo. O que aconteceu? Esse homem está permitindo que a palavra o toque. A Bíblia diz, Paulo quando fala disso, ele diz assim: porque à medida que nós contemplamos o Senhor, de glória em glória, nós somos transformados à imagem de Cristo. Olha o que ele diz: um maior nível de glória é resultado de alguém que está se deixando ser transformado à imagem de Cristo. A grande pergunta que nós vamos responder sobre o cristianismo verdadeiro não é quantas células nós abrimos, e nem é quantas pregações nós fizemos. A grande pergunta não é quantas pessoas nós levamos a Cristo, e nem quantas vezes nós lemos a Bíblia. A grande pergunta é: quanto de Cristo foi gerado através de você? Quanto da vida de Cristo você carrega? Há um profeta, ele já faleceu, nosso amigo, que ele dizia assim, o texto que Jesus diz: os pássaros têm os seus ninhos, os lobos têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele diz assim: quando eu li esse texto, eu imaginava que Jesus estava dizendo: passarinho tem ninho, lobo tem covil, mas quem seguir Jesus está lascado, não vai ter nem onde ficar. Mas ele descobriu algo interessante, que o passarinho não vai para o ninho para dormir, passarinho vai para o ninho para reproduzir. Lobo não vai para o covil para dormir, ele vai para o covil para reprodução. O que Jesus estava dizendo é: o passarinho está conseguindo reproduzir segundo a sua espécie, o lobo está reproduzindo segundo a sua espécie, mas eu não estou conseguindo reproduzir o meu coração e o meu caráter em vocês. Esse é o desejo de Jesus, que a gente seja reproduzido à medida, à estatura dele, até que ele venha. Isso é avivamento, é quando a vida de Deus em nós faz tanto efeito que as pessoas veem Jesus em nós. Você se relaciona tanto com o verbo que ele passa a habitar em você. E você agora tem um relacionamento tão profundo com ele que todos que te olham falam: Jesus está ali. Sabe, irmãos, nós recebemos muitos profetas na nossa igreja, muitos homens de Deus, mas o maior de todos os elogios que eu digo que eu ouço de alguém que vai lá ministrar para nós é: esse homem se parece com Jesus. A sua família considera que você parece com Jesus? Eles veem Jesus na sua fala, eles veem Jesus quando você dirige, eles veem Jesus quando você faz negócio, eles veem Jesus quando você tem que lidar com crise, com problema, eles veem Jesus na sua vida, no seu modo de pensar, modo de falar. É possível ver Jesus quando você está se relacionando com o sexo, o gênero oposto? É possível ver Jesus na sua vida nessas horas? Nós somos testados. Então não adianta dizermos que somos profundos e nem ter um grande conhecimento bíblico se você não está permitindo que a vida de Deus seja gerada, a vida de Cristo seja gerada em você. É sobre o quanto de Cristo eu estou produzindo. Amém, irmãos? Se eu me relaciono com a palavra, Cristo tem que nascer através da minha vida. Em último lugar, pode ser, Rebeca? Já passou meu tempo? Em último lugar, para a gente encerrar. Se você quer viver uma vida profunda com Deus, viva em intensidade. Intensidade. Ouça o que eu vou dizer. Irmão, se você afrouxar, se você negociar, se você abrir uma concessão, a primeira coisa que você vai abandonar é seu relacionamento com Deus. Se você baixar o nível, se você tirar férias dele, a primeira coisa que você vai abandonar é a leitura desse livro. Escute isso: Satanás vai fazer de tudo para te arrancar do ambiente da palavra. Não só da leitura do livro, como da aplicação dele, porque para Satanás é muito fácil lidar com crente artificial. A melhor coisa que tem é Satanás lidar com gente superficial. Ele derruba com facilidade. É muito fácil. Sabe o que foi que Ezequiel percebeu? Que na profundidade ele perde o controle. Na profundidade tem intensidade. Ele diz: epa, eu cheguei num lugar aqui, irmão, que agora não tem mais controle não. O negócio é demais. Aqui
Eu não domino, aqui é Ele que me domina, aqui não sou eu que digo para onde o rio vai, agora é o rio que me manda ir para os lugares. Ele está percebendo que a profundidade é um lugar de intensidade. Sabe que eu ouvi um testemunho de um jogador, ele é jogador de freestyle, sabe aqueles caras que ficam driblando todo mundo? Ele é jogador disso aí. E ele foi dar uma entrevista, perguntaram para ele é famoso no Brasil. Perguntaram a ele, mas você é muito bom, por que você não foi um jogador profissional de futebol? Ele falou, tentei muitas vezes. Meu pai me levava para fazer teste, eu ia desde menino, eu fiz testes, tentei. Ele falou, é o seguinte, eles olhavam para mim e diziam, você tem preparo, você tem técnica, você é bom, você é habilidoso, mas você não tem intensidade quando você não está com a bola. Te falta intensidade. E ele usou essa frase, eu fiquei de fora do jogo porque eu não tinha intensidade. Diga para quem está do seu lado, não perca a intensidade, porque senão você fica fora do jogo. Se você quer ser alguém profundo, viva em intensidade. O ponto é, aquela sarça queimava, escute isso, aquela sarça queimava, a Bíblia diz que do meio da sarça Deus falava. Então, irmãos, Moisés parou para ouvir aquela sarça, Moisés parou para ouvir aquela voz, não é só porque saía de lá uma voz, mas porque aquela voz saía de um lugar que pegava fogo, você entende? Nós não queremos ir para um lugar e ouvir alguém só porque ele fala, mas nós temos prazer em sentar em um ambiente e ouvir alguém que fala e queima. É sobre intensidade, você está entendendo? É sobre intensidade. Irmão, João Batista era dessa forma. É sobre queimar e continuar queimando. Cada vez mais haverá uma seleção, e nos últimos dias isso vai ser pior, e haverá cada dia mais uma peneira, uma escolha, uma seleção natural daqueles que vão permanecer. Escute isso, a seleção passará por intensidade, só os intensos continuarão. Só os intensos continuarão, os outros não vão permanecer. É sobre ser profundo, é sobre começar hoje, é sobre insistir, é sobre não parar. 3 capítulos da Bíblia por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. Um dia alguém da minha igreja disse, pastor, é muito difícil, então eu resolvi e li a Bíblia toda em 20 e poucos dias. E eu falei, eu estou lendo ela inteira em 20 e poucos dias, para não deixar você mais com desculpa. É possível ler toda a palavra, é possível separar um tempo para meditação. Pegue o seu iPhone e veja quanto tempo você gastou em rede social. É possível, é uma questão de prioridade, é uma questão de olhar para essa palavra e entender que ela é a voz de Deus falando com a gente. Saia do lugar da superfície e venha para a profundidade. Nesse lugar é onde a vida de Deus opera. Amém? Fique de pé, eu quero orar com você, por favor. Irmãos, eu já contei essa história tantas vezes, eu não sei se vocês já devem ter ouvido, eu vou contar ela de modo resumido para a gente orar. Tem um livro chamado Campos de Diamantes, já leram esse livro? Alguém já leu, sabe qual é? Campo de Diamantes, Davi já ouviu falar? Esse livro é um livro antigo, bem antigo, de um pastor batista, mas esse livro tem uma história, escute essa história, eu vou orar com você, depois de contar para você essa história. Diz que havia um homem chamado Ali Hafed, ele vivia no sul da África, vivia na Índia, e ele tinha um sítiozinho bem simples, uns animaizinhos bem simples, uma casa muito simples, e esse homem vivia de modo muito modesto, pobrezinho. Um dia passou por lá um viajante, pediu para dormir na casa dele e falou, olha, eu estou vendo que você é uma pessoa muito simples e não está tendo retorno dos seus trabalhos, quero te dar uma dica. Se você pudesse ir até um lugar nas minhas terras, fica entre 2 montanhas, chama-se Vale da Lua. Se você fosse até lá, no Vale da Lua tem um rio e nesse rio estão encontrando diamantes do tamanho de pedras. Se o senhor fosse até lá, o senhor ficaria extremamente rico. O viajante vai embora, aquele homem continua pensando nessa história e diz o livro que cada dia ele se sente mais pobre, depois de ouvir essa história.
Mas ele continua trabalhando. Um dia ele se cansa, diz para a esposa: vendi nosso sítio, ele vende o sítio, vende tudo, porteira fechada. Pega o dinheiro, coloca num saco, coloca a sua família em um lugar provisório e diz: fiquem aqui, porque eu estou indo para o Vale da Lua, eu vou encontrar diamantes. Deixa a sua família ali e parte para essa terra distante. Ele vai até lá, essa história é verdadeira, escute, ela aconteceu de fato. Ele vai até esse lugar, demora, encontra o Vale da Lua, e ele agora gasta todo o dinheiro, toda a sua saúde, toda a sua vida nesse lugar, sem nunca encontrar nenhum diamante. Essa história verdadeira diz que esse homem tenta retornar, ele para perto da Espanha, escreve uma carta para sua mulher, dizendo: mentiram para nós, diamantes não existem, não há tesouros, nos enganaram. E ele se joga num precipício e morre. Essa é a história de Ali Hafed. Mas o que acontece é que o homem que comprou as terras de Ali Hafed, ele está trabalhando, mesma ferramenta, mesmos animais, mesma casinha simples, ele está trabalhando, como Ali Hafed fazia, ele está trabalhando. E é muita pedra, e ele começa a fazer montões de pedra, e ele vai trabalhando para poder colher um pouquinho. Um dia uma pedra dessa quebra, a pedra brilha, ele pega aquela pedra bonita, coloca em cima da sua lareira e deixa lá. O pastor da região passa por lá, vem visitá-lo e diz: e essa pedra? Fala: achei nas minhas terras, tem dessa pedra. O pastor pega a pedra, percebe que existe alguma coisa diferente, fala: posso levar para uma avaliação? O pastor leva e eles descobrem que aquela pedra na verdade é um diamante. Aquela pedra era um grande diamante, e naquele lugar que Ali Hafed desprezou, se inicia então as minas de diamantes mais produtivas de todo o mundo. Você pode pesquisar, são as minas de Golconda. Elas estão ali até hoje, são as minas de diamantes mais produtivas de todo o mundo. Todos os diamantes da coroa da rainha da Inglaterra foram tiradas dessa mina. Um pequeno diamante em 2007, das minas de Golconda, foi vendido por 258 milhões de dólares, um pequeno diamante. Ali Hafed passou a vida toda pisando em um tesouro, sem nunca encontrá-lo. Estava ali o tempo todo. A mensagem de Deus para nós é: eu tenho tesouros. A pergunta não é se tem tesouro, a pergunta é se você vai cavar. Há um estudo da National Geographic que diz que existe debaixo da terra 1 quatrilhão de diamantes escondidos. 1 quatrilhão de toneladas de diamantes escondidos. A pergunta não é se tem tesouro, a pergunta é se você vai cavar. Os tesouros estão bem diante de nós. O reino de Deus é como um tesouro escondido. A pergunta é: quem vai procurá-lo? Vamos orar? Te louvamos, Deus. Nós te agradecemos. O Senhor é um Deus rico, generoso, bondoso, galardoador, um Pai bom. O Senhor não nos deixou sem tesouro, mas nós sabemos que o Senhor não deixou à vista também. Está escondido, está escondido. Os apaixonados vão achar, os que te amam vão encontrar. E nessa noite nós queremos dizer: nós seremos essas pessoas. Tua palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, mas a tua palavra não diz que o amor de todos se esfriaria, mas de muitos. Não o nosso, não o nosso. Nós seguiremos te amando, nós seguiremos pregando teu evangelho, nós seguiremos amando a tua palavra, seguiremos indo para o lugar profundo. Livra-nos de uma vida artificial, uma vida de aparência, uma vida que parece bonita, mas que não tem vida, não tem o Senhor, não tem teu Espírito. Nos livra desse tipo de vida. Nós queremos a profundidade do Senhor. Ministra-nos nessa noite, gera em nós fome, desejo, paixão. Jeremias disse: achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas me foram alegria e gozo no meu espírito. Ah, Senhor, faz de nós essas pessoas famintas. A autoridade de Ezequiel para profetizar sobre o vale de ossos secos veio porque aquele homem engoliu o rolo, ele comeu das suas palavras. Torna-nos, ó Deus, famintos assim. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor nos desperte como igreja. Como igreja, o Senhor nos leve a um lugar de profundidade. Nós não queremos ser aqueles que falam apenas de quem é o Senhor. Nós queremos ser aqueles que te conhecem, te experimentam,
que no lugar profundo te encontraram. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe os irmãos.